A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, evangelista Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, uma palavra que pode e vai mudar a tua vida no nome de Jesus Cristo, se você crer. Peço aos irmãos e às irmãs para estar lendo comigo, me acompanhando na leitura da palavra, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 43 em diante, que vai nos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que se achara melhor, e disseram-lhe: onde tem às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um texto um pouco longo, mas quando nós se disponibilizamos para buscar a Deus, para aprender e ouvir o que Ele quer, de maneira nenhuma nós perdemos tempo, de maneira nenhuma é em vão, porque Deus recompensa a todo aquele que busca Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há alguns pontos que eu quero trazer para os nossos dias que nós estamos vivendo, alguns ensinamentos para poder ajudar, para poder que os irmãos e irmãs possam compreender mais sobre esse texto, porque Deus ele ainda opera, Deus ainda cura, Deus ainda salva e Deus ainda liberta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que depois de 2 dias partiu dali e foi para a Galiléia. Só que Jesus, ele mesmo tinha testificado antes que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Para os irmãos que não entendem o que Jesus está falando, uma certa feita Jesus estava entre seus familiares, entre seus irmãos, suas irmãs, e ele queria curar, ele queria salvar e queria libertar. E algumas pessoas, alguns vizinhos,
Falaram, aquele dali não é Jesus. Aquele dali não é Jesus, o filho de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele não tinha honra no meio daquelas pessoas próximas. Jesus não podia fazer muitas coisas porque ele não tinha honra. Então ele decidiu sair dali para ir para outros lugares. Porque já que Jesus, sendo o próprio Deus, não tinha honra na sua casa, com seus familiares, com aquele povo que estava ali em volta, ele foi e buscou lugares em que pessoas pudessem reconhecer que ele era a existência da cura, do milagre e da libertação, sendo o próprio Deus gerado em forma carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Então geralmente é assim. Você já percebeu que no meio dos familiares nós não temos honra? Você já percebeu que no meio dos familiares, das pessoas próximas que amamos, é que vem a desonra, é que vem a humilhação, é que vem a perseguição, é que vem a angústia, as decepções? Isso é porque a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que os nossos inimigos serão os nossos próprios familiares. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero falar para a tua vida que o diabo no mundo espiritual que nós não estamos vendo, ele mata, ele rouba, ele destrói. Só que muitas das vezes eu e você não estamos ligados a entender que a situação, ela vai muito mais além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. As pessoas, nossos familiares, que muitas das vezes se voltam contra a nossa vida, a Bíblia ela nos dá uma direção que não são eles, mas é o diabo no mundo espiritual, usando a boca daquele homem, daquela mulher que vive, que mora na mesma casa do que nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar para a tua vida que ainda que os teus familiares estejam te desonrando, te humilhando, ainda que você não tenha reconhecimento no meio dos teus parentes, da tua parentela, entenda que existe um Deus, que Ele está pronto, está de braços abertos para receber você quando for humilhado. Deus está esperando você correr para os braços dele no momento da desonra, da humilhação em que você passar no meio dos teus próprios familiares. Assim como Jesus tinha o consolo de Deus, tinha a proteção de Deus, assim também Deus ele quer nos dar o conforto, o amor, o carinho, a direção certa nesses momentos de dificuldade, de desonra, de humilhações em que nós passarmos. Então entenda que o que você está passando no meio da tua família é para o teu crescimento. O que você está sofrendo, o que você está sentindo, pelo que estão te fazendo ou te fizeram, é por permissão de Deus. Mas tudo isso é para que as obras de Deus se manifestem sobre a tua vida. Então você não pode parar porque você está sendo humilhado no meio da tua parentela. Você não pode desistir da tua própria vida. Você não pode pensar que você não tem mais jeito por conta daquelas próprias pessoas que te amam, muitas das vezes se levantar contra a tua vida. Não é ela, não é ele. É o inimigo que está usando para tentar destruir você, que é um projeto, que é a obra de Deus.
Mas quando você entende isso, a tua vida ela muda. Você entende que o que acontece na tua vida é o próprio Deus que está te experimentando, que está te forjando, que está te capacitando para algo maior lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Então a direção de Deus é essa. Busque consolo em Deus, busque refúgio em Deus. Assim como Jesus não tinha reconhecimento nem honra no meio dos familiares, das pessoas que estavam perto, mas ele sempre tinha tudo com Deus. O que Jesus não tinha diante do homem, ele tinha diante de Deus. Então aquilo que você não tem aqui na terra, diante de Deus, se você crê nessa palavra no nome de Jesus, a tua vida ela vai ser mudada. Os teus problemas terão solução a partir de hoje. Os teus problemas terão sentido a partir de hoje através dessa palavra. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala que segunda vez, dando continuidade, foi Jesus a Canaã da Galileia, aonde ele transformou a água no vinho. Louvado seja o nome do Senhor. E havia ali, a Bíblia nos fala, um oficial do rei, cujo o filho daquele oficial estava enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando ele ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, esse homem decidiu ir na direção de Jesus e rogar para que Jesus descesse e curasse o seu filho, porque o filho dele estava já à morte, prestes a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só que interessante, a primeira coisa é a enfermidade. O filho daquele homem estava enfermo, prestes a morrer. Só que quando ele ouviu que Jesus vinha da Galileia, da Judéia ou mais, para a Galileia, ele foi na direção de Jesus, para pedir Jesus para que ele pudesse descer e ir naquele lugar onde o filho dele estava enfermo para curar. Então olha só que maravilha, aquele homem tinha total certeza de que Jesus poderia curar o filho dele. Então ele foi na direção de Jesus. E através desse homem nos traz o ensinamento. Qual é o tipo de problema que você está passando? Qual é o tipo de dor que você está sentindo em seu coração? Qual é o tipo de afligimento que você está na alma? Qual é o tipo de angústia em que você está passando? Louvado seja o nome do Senhor. Você está ouvindo Jesus falar com você. Jesus está falando com a tua vida. E se você decidir, a partir de hoje, agora, tomar uma decisão, louvado seja o nome do Senhor, e ir à direção de Jesus e para a igreja, buscar ao Senhor de todo o teu coração e apresentar a Deus o teu problema, Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele pode te livrar do que você está passando, seja o que for. Porque ele disse que foi dado no nome dele, de Jesus, todo o poder no céu e na terra. Então ele tem o poder de mudar a tua vida. Você só tem que tomar uma atitude como esse oficial. Ir na direção de Jesus. Ir na direção de quem pode te ajudar. E quem pode te ajudar nesse momento não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu parente, não é a tua esposa, é Jesus. Porque ele sabe do que você está passando no teu coração. Ele conhece a tua mente, ele conhece o teu pensar, ele conhece o teu andar.
Ele pode te livrar desse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que ir até Ele. Você tem que buscar Ele de todo o teu coração. Porque a Bíblia nos fala: e quando me buscardes de todo o vosso coração, me achareis. Então busque ao Senhor e você vai achar a cura para o teu problema. Você vai achar libertação para essa prisão que você se encontra nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que esse homem, ele pede para que Jesus descesse, fosse naquele lugar onde o filho dele estava enfermo, prestes a morrer, Jesus disse para ele bem assim: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E Jesus disse para aquele pai: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então olha só que interessante. Jesus falou: se esse homem não vê sinal, se esse povo que me busca não vê sinais, milagres, eles não vão crer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eles não vão crer na missão a qual eu fui enviada, que é de curar, libertar e salvar. Então eu falo para a tua vida que a missão de Jesus, ainda nesses dias, é curar, libertar e salvar. Não importa qual é o tipo de enfermidade que você está passando, se você crê nessa palavra, você vai ser curado no nome de Jesus. Não importa em que prisão espiritual você está e não consegue sair, se você crê nessa palavra no nome de Jesus, a partir de agora, as correntes, as cadeias dos infernos já estão caindo por terra na tua vida. Se você crê nessa palavra que está sendo falada para a tua vida, para você que se encontra perdido, desviado, afastado da presença do Senhor, no nome de Jesus vai haver salvação para a tua vida. Porque esta é a missão de Jesus: curar, libertar e salvar. E se você se encontra em uma dessas situações, e se você crê, vai acontecer coisas novas na tua vida. A partir de hoje, sinais começarão a se manifestar na tua vida, para você ver e crer mais ainda que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela acontece quando é proclamada. A cura, ela é manifesta quando é proclamada sobre a vida do ouvinte que ouve e crê. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele ficou preocupado e novamente pediu para que Jesus descesse antes que o filho dele morresse. Então, meus irmãos, é assim, muitas das vezes somos nós. Nós insistimos com Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque pensamos que se Deus não for no nosso tempo, na nossa hora, a situação da nossa vida não vai ter mais jeito. Muitas das vezes você pede a Deus mais de 1, 2, 3 vezes, porque você pensa que se Deus não for na primeira e na segunda vez, a tua vida ela não vai ter mais jeito. Mas no nome de Jesus Cristo eu creio numa coisa: Deus, ele sabe o que faz. Se você já pediu ou está pedindo a Deus algo e Deus ele não fez, é porque Deus ele sabe do tempo e da hora certa do que fazer. Deus ele sabe
a resposta na hora certa a nos dar. Às vezes nós pensamos que se as coisas não acontecerem da nossa forma, as coisas não vão melhorar. Às vezes a gente pensa que se a cura não vir na nossa hora, nós não vamos ser curados. Mas a nossa vida, esse mundo, foi criado por Deus. Então somente Ele sabe o tempo certo e na hora certa de fazer algo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você já pediu a Deus, se você já buscou a Deus algo, fique tranquilo, fique tranquila. Não fique ansioso, não fique ansiosa por ter pedido muitas vezes. Porque Deus, Ele sabe o momento certo e a hora certa de liberar a cura sobre a tua vida, de liberar a transformação de vida que você está buscando. Você somente deve crer que a vontade de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, que no tempo determinado algo novo vai acontecer. Louvado seja Deus. Jesus disse para aquele homem, quando pela segunda vez ele pediu para que Jesus descesse, porque o filho dele estava prestes a morrer. Jesus disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e ele foi. Então tem duas coisas aqui muito interessantes para a nossa vida. Jesus, ele falou: vai, o teu filho vive. E a segunda é que o homem creu na palavra de Jesus e ele foi. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só que interessante. Quando Jesus, ele libera algo sobre a nossa vida, quando Deus, ele fala conosco através do seu Filho, Jesus de Nazaré, que é esta palavra, nós podemos ter a total certeza e a convicção de que o que Deus, ele falou através de Jesus, que é a palavra, vai acontecer. Porque Deus, ele não é como o homem. Quando Deus, ele fala, ele faz. Quando Deus, ele promete, ele cumpre. Então o primeiro ensinamento para nossas vidas é esse. Você tem que crer no que Jesus já falou para a tua vida. Você tem que crer nas promessas que Deus já falou para a tua vida. Você tem que crer e botar a tua fé em prática sobre o que Deus já falou, que não é coisa nova. É uma palavra que bem antes de tudo ser criado, já tinha sido profetizada, já tinha sido escrita. Você tem que crer, louvado seja o nome do Senhor, dessa palavra que salva as almas da condenação. Você tem que crer nesse Jesus que cura, que liberta e que transforma as vidas que estão perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que Jesus diz para ele ir, aquele homem, ele foi porque ele creu na palavra de Jesus. Então é assim, se Deus falou contigo através da palavra, se Deus te deu uma direção através da palavra, você vai, você faz, porque você vai ver resultado. Aquele homem foi e ele creu na palavra de Jesus e ele viu cura na vida daquele filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus falar contigo, você crê na palavra de Deus. Porque Deus, ele vai manifestar o poder da palavra dele, que não é mentirosa. E Deus vai te dar vida, assim como deu para aquele jovem que estava prestes a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele voltou para casa para ver se realmente
o filho dele estava vivo, porque ele queria ver a prova viva. Algumas pessoas, alguns servos daquele oficial do rei, anunciou dizendo para aquele pai que o filho dele estava vivo, que o filho dele vivia. E aquele homem perguntou para aqueles servos que hora que o filho dele tinha melhorado. E disseram para aquele homem que era ontem às 7 horas, a febre o deixou. E aquele homem entendeu que era naquela mesma hora que Jesus tinha liberado a palavra para ele. O teu servo vive. E creu ele e toda a sua casa. Então há diversos tipos de cura que Deus ele pode manifestar sobre a nossa vida. Se Deus ele quiser liberar a cura no momento, na hora em que ele decretou, a cura ela é liberta no momento. Se ele não quiser, ele não cura. Mas quando ele fala, é instantâneo. A palavra dele se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, se você crê nessa palavra agora, de todo o teu coração, nessa mesma hora que você está ouvindo essa palavra, ela vai estar mudando a tua vida. Se você crê nessa palavra que foi falada para mim e para a tua vida, nessa mesma hora, Jesus ele vai mudar a tua história. Se você crê nessa palavra que está sendo pregada para a tua vida, nessa mesma hora as coisas vão melhorar. Porque essa palavra não é do homem, não foi escrita como qualquer livro, mas esta palavra, a Bíblia, ela é o caminho, a verdade e a vida. Ela é Jesus de Nazaré. Então creia nessa palavra. Pratique ela, os ensinamentos que Deus te deu através desta palavra. E coisas novas você vai presenciar. E vai testemunhar com os teus próprios olhos que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra.